Mesmo que você esteja crescendo na sua carreira, sendo promovida, ganhando aumento, tendo um bom salário, ou até quando você abriu a sua empresa e as coisas começaram a dar certo, ao ponto de você começar a contratar gente, a empresa crescer, enfim, mesmo tudo isso acontecendo, mesmo tudo isso dando certo, você ainda se questiona, nossa, mas como é que eu consegui tudo isso? Eu realmente não sei explicar muito bem o porquê. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Decker, eu sou mentora de liderança para mulheres, fundadora da Ela, Escola da Líder Autêntica e líder da comunidade de líderes autênticas. Desde 2019 eu já entrego conteúdos gratuitamente em diversos canais, especialmente no meu Instagram, falando sobre o dia a dia para que você seja uma líder autêntica. O que acaba acontecendo? Quais são os pensamentos que vêm na cabeça das mulheres e estão dando certo? As coisas estão funcionando de alguma maneira. O primeiro pensamento é: ah, mas talvez eu tava na hora certa, no momento certo. Talvez tenha tido um alinhamento planetário aí para as coisas funcionarem para mim. Ou, mas eu tive muita ajuda, né? Eu não tava sozinha, eu não cheguei aqui onde eu cheguei sozinha. Muitas pessoas me estenderam a mão. Isso, assim, ó, ele é feito especialmente pra mim, eu diria essa frase. Eu teve muita ajuda e tudo mais, porque por muito tempo eu falava essa frase pra mim, tá? Isso é quando as coisas dão certo. Quando as coisas dão errado, como que geralmente você se comporta? Ah, mas eu acho que foi sorte. Não, deve ter sido sorte, né? Ou, não, mas se eu conseguir, acho que qualquer pessoa consegue. Acho que se eu conseguir, é bem válido que qualquer pessoa consiga. Ou, sei lá, vamos supor que aconteceu um errinho, uma falha, qualquer coisa que acontece no dia a dia, né? Normal. Aí lá vem você, nossa, meu Deus, como eu sou uma incompetente, como é que eu fui cometer esse erro? Nossa, eu já deveria saber disso. Mas não era óbvio que isso ia dar errado? Ai, foi você que botou a mão, né? Com certeza ia dar errado. Ou quando você recebe um feedback de outra pessoa, que às vezes é um feedback, assim, cara, super construtivo, é só um toque, uma coisa que tava um ponto cego, sei lá. Como que você se sente? Um lixo. Porque você já deveria saber disso. Não precisaria outra pessoa, uma terceira pessoa vir trazer esse ponto pra você. E aí você se sente horrível. E eu vou até contar uma coisa que acabou de acontecer e faz com que eu me sinta muito legítima nesse momento de estar gravando esse vídeo sobre síndrome da impostora, que é: eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, mas não porque o primeiro ficou ruim. Inclusive, eu sinto que foi um dos melhores vídeos que eu já gravei na minha vida. Verdade, eu tô bem triste. Mas eu tive que gravar de novo porque simplesmente o áudio não estava funcionando. E quando eu percebi isso, eu fiquei bem chateada. Eu falei pra mim mesma: nossa, cara, como que você não conferiu? Mas é meio óbvio que você tem que dar uma olhada pra ver se o microfone tá funcionando. Comecei primeiro a me xingar, e depois eu, calma lá. Temos tempo, vamos gravar um novo vídeo. E esse vídeo ficará melhor porque eu já sei das coisas que eu falei no primeiro, então o segundo vídeo vai ficar muito melhor. E é isso aí, vamos dar. Então tudo isso que eu falei aqui até agora, basicamente são pensamentos secretos que vêm, que ocupam um espaço na sua cabeça, decorrentes da síndrome do impostor. Nada mais é do que esse conjunto de pensamentos que faz com que você invalide sua inteligência, sua capacidade, seus méritos. E aí quando você recebe o reconhecimento de alguém, você acredita que não, você não merece isso. Aí você invalida todo o seu esforço, que você lutou para chegar onde você chegou por causa da síndrome do impostor. E o pior de tudo é que muitas vezes você sente um medinho secreto de ser descoberta, de que a qualquer momento vão descobrir que você é uma grande farsa, a qualquer momento vão ver que cometer um erro, te promover, ou cometer um erro, te apoiar ao abrir sua empresa, qualquer coisa nesse sentido. E uma coisa que você já deve ter percebido é que geralmente quando a gente escuta sobre a síndrome do impostor, a gente ouve relatos de mulheres, em sua maioria. Teve uma pesquisa que ela foi publicada em 1996, foi publicada pela Janet Swim e a Lawrence Sunan, foi publicada na revista Personality and Social Psychology Bulletin, que é uma revista que publica artigos científicos e tudo mais. E basicamente, elas fizeram uma pesquisa que revelou que as pessoas estão mais propensas a atribuir o sucesso de um homem à sua habilidade e o da mulher à sorte. E é muito louco porque isso mostra que muitas vezes esse processo ele é mais enraizado do que parece. Não tem uma justificativa tão simples assim. Só que pensa comigo, se você todas as vezes vê mais referências de homens bem-sucedidos em cargos de liderança e tudo mais, e você escuta de outras pessoas o quanto ele foi competente para chegar até ali. E quando a gente vê menos mulheres em posições de relevância e tudo mais, automaticamente a gente acaba associando isso a um fator de sorte, um fator de exceção. E isso faz com que a nossa cabeça, sem perceber, de uma maneira mais até automática, a gente acaba por semelhança atribuindo tudo isso a um fator de sorte e, consequentemente, a gente anula toda a nossa competência e esforço que nos trouxe até onde a gente chegou. Eu tô falando isso porque em 2019, quando eu fui promovida com 22 anos. Primeiro, eu já tinha o fator de ser muito nova. Meu segundo problema, desafio, era que eu nunca tinha sido líder, então eu não tinha experiência nenhuma com liderança. E eu tive que trocar roda com o carro andando, assim. Eu não tive muito tempo, deixa eu me preparar pra eu ser líder. Eu não tive esse tempo. E eu lembro que, assim, foi muito desafiador pra mim, porque quanto mais eu me via no meio dos desafios
e aprendi um pouco mais sobre a liderança, mais perdida eu me sentia. Eu lembro que nessa época, logo depois que eu fui promovida, eu contei com muitas ajudas, assim, eu tive mentores e mentoras, eu acabei conversando com muitas pessoas que já estavam no campo de batalha há mais tempo, eu li muitos livros, fiz cursos, formações, imersões que me trouxeram muito experiência rápido, só que mesmo assim, mesmo eu tendo acesso a tudo isso, eu ainda acreditava que, sei lá, a qualquer momento o meu líder que me promoveu, ele iria se dar conta de que ele tinha cometido um grande equívoco ao me promover e que ele ia retirar essa promoção de mim, porque eu não ia dar conta, ou porque eu não dei conta, eu não era a pessoa correta para essa posição, enfim. Então eu ficava o tempo todo conversando comigo. Isso fez com que eu fosse um tipo de pessoa que, ao invés de eu fazer 100% daquilo que era esperado de uma demanda, eu fazia 150%, sabe aquele a mais? O famoso over-delivery. Essa era eu na minha liderança, especialmente nos primeiros meses, assim. Eu fazia de tudo para as coisas darem certo, para funcionar, para não deixar nenhuma peteca cair. Nossa, essa frase ficou muito forte para mim. Eu fazia de tudo pra peteca não cair. Então eu trabalhava de domingo a domingo e tinha um lado que não era só pra eu provar para os outros ou provar pra esse meu líder de que ele tinha tomado uma decisão correta. Era muito comigo mesma, do tipo assim, cara, eu não vou me permitir descansar. Eu não tenho direito de descansar. Eu tenho que aproveitar todo o meu tempo, tudo que eu tenho, pra me dedicar, pra fazer dar certo, pra estudar, me desenvolver. Então eu vivi um período de mais ou menos 2 anos ali depois da minha promoção, muito maluco, intenso. Assim, ó, loucuragem mesmo, dedo no e gritaria. Foi, tipo, literalmente o período que eu vivi assim, porque eu tava com muito medo. E esse sentimento que eu sentia de ser uma líder perdida, assim, né, por não ter muita noção do que fazer, fazia com que eu me dedicasse demais, entregasse demais e assim por diante. E por que eu tô te falando isso? Porque eu acabei percebendo, ao longo desses anos que eu descobri a síndrome do impostor, eu percebi 2 principais lados da síndrome do impostor. Um lado bastante negativo, destrutivo, assim, eu diria, e um lado bastante positivo. Sim, tem um lado bem positivo por trás da síndrome do impostor, que eu vou falar sobre isso pra você daqui a pouco. Mas antes de te trazer esses 2 lados da síndrome do impostor, eu quero te trazer uma frase que eu vi no livro Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso, que ela fala mais ou menos assim: quando as coisas dão certo, você sente um alívio e não uma felicidade. Eu vou até traduzir aqui pra deixar essa frase um pouquinho mais clara pra você, é tipo assim: quando as coisas dão certo na sua liderança, você sente um alívio, não uma felicidade. Quando eu vi essa frase, eu lembrei de uma situação bem específica que aconteceu comigo. Foi logo depois que eu fui promovida, quase um ano depois, assim. Mas foi no período que, assim, eu fui promovida na metade do ano de 2019. Como você sabe, março de 2020, pandemia. Então foi um período, assim, muito desafiador, porque eu já tava lidando com esse processo de trocar roda com o carro andando, e aí veio a questão de todo o time ficar remoto por um período, então eu já tava com esse desafio de liderar. Quem dirá liderar um time remoto? Então parecia que eu tive que reaprender do que eu estava aprendendo ainda naquele momento pra eu poder lidar com esse desafio. Nesse mesmo momento, a gente tava com um time muito enxuto, então eu ainda fazia muitas tarefas operacionais, eu tava sentada numa cadeira ainda de copyright na época, e a pessoa desse cargo de copyright na época era uma pessoa que fazia muitas coisas, então cuidava de automação, cuidava de disparos, cuidava da produção de copy e assim por diante. Isso eu tô falando daí no ponto de vista de marketing, tá? Se você não entende de marketing ou não conhece muito bem essas nomenclaturas, tá tudo bem. Pega o exemplo aqui que eu tô trazendo, tá? E além disso, eu era gerente de marketing, então eu tinha todo um time ali pra eu gerenciar, e na verdade, meu cargo era gerente de marketing, mas naquela época eu tava gerenciando o time inteiro. Foi um ponto, assim, bem desafiador mesmo, que foi maravilhoso, tá? Tipo, maravilhoso. Mas foi muito desafiador. E ainda no meio disso tudo, aconteceram algumas coisas que agravaram o meu desafio daquele momento. O primeiro deles, eu tinha uma colaboradora que tava tendo uma crise de borderline naquela época, e eu nem conhecia dessa doença, eu tive que aprender a estudar e aprender como que lidaria com todo esse desafio. Segunda coisa, no meio de pandemia, eu como uma pessoa extremamente social, no meio de várias pessoas, sempre comunicativa, eu me vi longe da minha família, longe de todos os meus amigos, longe de tudo, trabalhando o dia inteiro de casa, então foi algo muito desafiador pra mim, eu imagino o quanto tenha sido pra muitas pessoas. Terceiro ponto, pra empresa não quebrar, a gente precisou pivotar, porque a empresa ela tinha um processo bastante presencial, então a gente precisou reorganizar e pivotar realmente a estratégia da empresa. Então eu tava me cobrando muito pra fazer isso dar certo, né, pra fazer isso funcionar. E aí o que acabou acontecendo é que a gente escolheu fazer uma campanha naquela época, e foi uma campanha onde o nosso objetivo era fazer múltiplos 6 dígitos. Múltiplos 6 dígitos seria entre 100 mil e R$1 milhão, né, em 999, basicamente, né, isso tudo tá dentro de mil reais. Isso tudo tá dentro dos 6 dígitos. Então a gente tinha uma meta de fazer múltiplos 6 dígitos, e eu trabalhei assim, ó, que nem uma maluca, porque como eu ainda tava muito no operacional, mais gerência do time, eu trabalhava basicamente de domingo a domingo, porque nos momentos que eu tinha pra produzir de uma maneira focada, era no momento que o time não tava trabalhando, então eu acabava trabalhando nos finais de semana, fora do horário e tudo mais, pra poder dar conta. Eu tava assim, completamente exausta, né, pra fazer tudo dar certo. E o que acabou acontecendo foi, ao invés de a gente fazer múltiplos 6 dígitos, a gente acabou fazendo
fazendo 7 dígitos. A gente acabou chegando no resultado o dobro, praticamente o dobro daquilo que a gente tinha estabelecido de meta. E ao invés de eu sentir uma felicidade muito grande pelo resultado, pela conquista e tudo mais, eu só chorava. Eu lembro até hoje, assim. Eu só chorava de alívio que as coisas tinham dado certo, assim. Eu não tava feliz, eu não tava orgulhosa, eu tava tipo, nossa, ainda bem que deu tudo certo e que a gente não fez merda. E é louco, né? Tipo, eu invalidei todo um esforço, quanto me matei e tudo mais. Simplesmente invalidei. Acreditei que talvez eu tenha conseguido tudo aquilo, o time tenha conseguido tudo aquilo por uma mera sorte, né? Por isso, o alívio. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida. Eu passei por esse tipo de situação milhares de vezes, mas esse fato específico foi um dos primeiros em que eu me dei conta do quanto isso me marcou. E agora eu quero falar pra você desses dois lados, dois impactos, tanto impacto negativo quanto impacto positivo da síndrome da impostora. E começando pelo lado negativo, que parece até mais óbvio, mas eu quero trazer algumas visões aqui pra você, tá? A primeira delas é que pelo fato de você estar sempre se questionando, sempre duvidando da sua própria competência, das suas habilidades, do que você é capaz de entregar, de fazer e tudo mais, a gente acaba se arriscando menos. A gente deixa oportunidades passarem. Que tipo de oportunidades? Oportunidades de uma posição específica, de se candidatar para uma posição, falar para nossa líder ou para o nosso líder de que a gente gostaria de ocupar tal posição, né? Oportunidades de fazer alianças, participar de eventos, crescer mais o negócio, pensar em estratégias e tudo mais, sabe, se arriscar. A gente acaba perdendo a oportunidade porque a gente tem tanto medo de errar ou tanto medo de não dar certo que a gente prefere não fazer do que lidar com o erro. Sem contar que vem aquela voz do tipo assim, nossa, mas por que você tá sendo tão ambiciosa? Por que ser ambiciosa? Não, se contenta com isso que tu tem, que olha, já é muito. Com a competência que você tem, você já chegou longe demais. É melhor você parar por aí antes que descubram a farsa que você é. Sério, agora eu falei essa frase e ao mesmo tempo me veio até um... Porque eu lidei muito com isso, tá? Muito, muito mesmo. Uma conversa interna bem grande. Outro ponto que a síndrome do impostor faz com que a gente se prejudique muito é justamente no aspecto de se posicionar, de trazer ideias, de falar, sabe? De tipo, cara, eu tô com uma ideia aqui, deixa eu trazer essa ideia. Eu tô com uma sugestão aqui de ação que a gente pode fazer, a gente não sabe o que vai dar, mas vamos testar. Sabe, muitas vezes a síndrome do impostor, ela pode bloquear a gente de se posicionar, de falar, porque a gente tem medo de que não vai ser ouvida, medo de que não vão levar a gente em consideração, medo de que vão achar que a gente é uma idiota no que a gente tá falando, né? Tipo, nossa, que ela abriu a boca pra falar uma coisa dessa. O tempo todo pensando que a gente não serve pra nada. Então a gente deixa de se posicionar, deixa de falar, deixa de se arriscar. E uma coisa que é muito interessante que acabou acontecendo comigo foi, a gente começa até a se anular. Só que se anular de um jeito que a gente nem percebe. E eu vou te falar uma coisa bem louca, assim. Eu sempre fui uma pessoa de, sei lá, me expressar muito. Eu já tive mais de 40 tipos de cabelo diferente. Falando de cabelo diferente mesmo. Eu já raspei meu cabelo totalmente, eu já botei dread. Eu já tive cabelo rosa, já tive cabelo azul, já tive cabelo branco, já tive cabelo roxo, já tive cabelo verde, já tive cabelo de tudo que é tipo. E roupas também eu sempre busquei usar lookinhos e tudo mais que me representassem, que comunicassem muito de quem eu sou. E isso envolve geralmente cores e composições e etc. E aí eu percebi uma mudança em mim, que eu só fui me dar conta lá pro 2022, mas eu vi essa mudança acontecendo de 2021 para 2022. Foi uma mudança muito silenciosa que foi acontecendo. Eu me vi usando muita roupa preta. Sendo que eu sou uma pessoa que eu... preta, neutra, sabe? Cores bem neutras mesmo. Sendo que eu sou uma pessoa muito colorida, né? De uma maneira geral. E até pra você entender, tipo assim, eu tenho essa roupa preta, mais umas 3 no máximo no guarda-roupa, assim. Eu tenho pouquíssimas roupas pretas. Minhas roupas são tudo terracota, marrom, terrosa, verde, amarelo, sabe? É tudo colorido meu guarda-roupa. Enfim, eu me vi usando muitas roupas pretas, neutras, e até quando eu ia comprar roupa, eu comprava roupas nessa tonalidade, sabe, naquela época. E quando eu me dei conta disso, eu fiquei me perguntando, por que eu fiz isso? Por que eu mudei tanto o meu estilo? Por que eu mudei muito o meu jeito de me vestir? E eu comecei a perceber que, na verdade, eu tava num movimento de me anular. Eu não queria chamar muita atenção. Medo de, sei lá, chamasse muita atenção e eu descobri alguma coisa. Nossa, que eu sou, talvez. Enfim, ainda não sei explicar muito bem por que eu fiz isso, mas quando eu me dei conta, eu falei, cara, não, isso aqui não sou eu. Tô me anulando por um motivo que não faz o menor sentido. E aí, liberando meu guarda-roupa novamente de roupas pretas, e hoje ele voltou a ter o meu estilo, que é o meu estilo que eu mais gosto, enfim, muito colorido, como já deve ter percebido nos vídeos que eu faço. Então essa é uma consequência que eu senti da síndrome do impostor na minha vida. E agora eu vou trazer uma consequência aqui que é a que mais me prejudicou até hoje. Que as outras elas são assim, elas fazem com que a gente perca oportunidades, o que é muito crítico. Assim, é muito crítico, porque enquanto a gente vê pessoas assim, que cara, não tem nem 50% do conhecimento, habilidade, experiência, resultado que a gente tem, se jogando e se candidatando para posições
funções crescendo, enfim, sendo promovidas, a gente tá ali paradinha com muito medo de qualquer coisa que pode acontecer. Então, sim, é bem prejudicial. Mas tem um outro aspecto, é um fator muito psicológico. E foi um dos motivos pelos quais, inclusive, eu busquei terapia há muitos anos, né? E hoje já faz 2 anos que eu faço terapia com a mesma pessoa, mas lá atrás eu fazia outras terapias e tudo mais. E é esse lado da autocobrança excessiva, que é uma autocobrança que faz com que você não se permite errar, né? Então você fica lá o tempo todo se cobrando, conversando com você mesmo e falando, não, tem que ser desse jeito, não, que porcaria isso aqui que você tá fazendo, pode fazer melhor, não, vai trabalhar mais, não, você não pode descansar. É uma cobrança excessiva e ela vem no nosso cérebro ocupar espaço, mas de um jeito muito destrutivo. Além de falar aquelas frases horríveis que eu já comentei antes, essa autocobrança, ela vem de uma maneira que não deixa que a gente descanse. Você tem que estar ali, ó, tem um tempo livre e não vai descansar não, você tem que estar estudando, você tem que estar fazendo tal coisa, você tem que estar trabalhando, porque você não pode se dar o luxo, você não é competente o suficiente. Como assim você vai se dar o luxo de descansar? Você não pode descansar, você não pode ver uma série, você não pode ler um livro de romance ou um livro de ficção. Vai estudar, vai se aprimorar, porque você precisa disso, você tá com muita sorte. Essa sorte daqui a pouquinho vai acabar, hein? Olha, se de descobrirem, é melhor então você já ir se preparando teu pezinho de meia. Então, tipo assim, são frases muito malucas que o nosso cérebro traz, que faz com que a gente fique ali, ó, numa cobrança muito grande. E é muito louco, porque eu vivo isso muito forte. Sabe frases do tipo, cara, relaxa, caramba. Sabe a massa sensitiva? Caracas, meu, relaxa. Foi uma dos principais acertos que eu tive. Essa é uma das principais frases que eu repito pra mim mesma há muitos anos. Porque eu não claro que é. E eu sei que é uma cobrança excessiva que tá perto de mim. Enfim, talvez você se identifique com isso que eu tô falando. E tem uma coisa dessa questão da autocobrança que eu queria falar pra você. Não tava previsto em roteiro, mas eu senti que eu deveria falar, tá? Que é, essa cobrança faz com que a gente seja as nossas maiores carrascas. Sabe, quando você se xinga, você fala, nossa, mas você é burra, mas você é uma incompetente. Meu Deus, como é que você sabia disso? Mas isso era óbvio. Olha, sabe? E fica se xingando, se cobrando. Agora eu te pergunto, você falaria desse mesmo jeito com você mesma, criança? Será que você seria assim tão grossa com você mesma? Eu acredito que não. E eu fiz esse exercício, inclusive foi uma das pautas de terapia, para ver, analisar como que eu estava falando comigo mesma. E eu percebi que eu era uma baita de senhor. Porra, cuzona comigo mesma, sabe? Desculpa a palavra aqui, mas pô, eu era muito cuzona comigo mesma. E ainda sou, mas eu sinto que já melhorei demais, assim. E eu comecei a falar comigo mesma, um dos maiores aprendizados que eu tive é de começar a me acolher em vez de apenas me criticar. Porque, cara, eu não cometi um erro porque eu queria. A última coisa que eu queria era cometer um erro. A última coisa que eu queria era ter me posicionado de um jeito que desagradasse alguém. A última coisa que eu queria era, enfim, que esse resultado não acontecesse. Então eu preciso de acolhimento e não de mais chicote, sabe? E eu vou dar até aqui um exemplo de como que geralmente eu converso comigo, sabe? Quando algum erro acontece. Tipo, cara, eu entendo que você deve estar muito triste, não era isso que você queria. Eu espero que logo você fique bem. Quando você estiver um pouco melhor, enfim, sentir tudo que você tem pra sentir, a gente vai pensar numa solução juntas de como que a gente vai lidar com esse erro, vai lidar com o que aconteceu. Pode ser? Cara, um acordo comigo mesmo que eu faço, muito diferente de como eu falava comigo antes, sabe? Síndrome do impostor? Façam terapia, sejam gentis com vocês mesmos. Prestem atenção quando você estiver perdendo oportunidades por autossabotagem. Combinado? Agora vamos falar do aspecto positivo da síndrome do impostor. Olha só! Depois de xingar a síndrome do impostor, depois de falar um monte de coisa horrível, vamos falar de coisa positiva. 5 coisas positivas. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Brincadeira, vamos falar de síndrome do impostor. Sabe o que eu percebi como lado positivo da síndrome do impostor? Observando ao longo desses últimos anos? E ela foi uma grande aliada pra mim. Aliada, sabe no quê? Lembra quando eu te falei que eu não tinha muita experiência, que eu tava trocando a roda com o carro andando, eu não sabia muito bem como que era liderar e tal, e fez com que eu, assim, num curto espaço de tempo, me dedicasse muito, estudasse muito, entregasse 120% de tudo aquilo que eu me propunha a entregar. Assim, eu, sabe, entregava tudo com muita qualidade. O que acabou acontecendo? Eu comecei a perceber um grande benefício de que eu sempre entregava as coisas com alto nível de qualidade, né? E ainda assim eu acreditava que eu estava fazendo algo meia boca, mas na verdade eu estava fazendo ali um monte de over delivery que nem era esperado, mas eu estava fazendo. Eu comecei a ganhar uma certa credibilidade com tudo isso. Do tipo, as pessoas começarem a ver que tinha uma qualidade naquilo que eu entregava. O time começou a perceber que tinha um padrão de qualidade através do meu exemplo, que eles precisariam entregar também. Não era entregar as coisas de qualquer jeito, vamos entregar as coisas muito bem feitas, sempre pensando no a mais que a gente pode fazer. Então, eu comecei a perceber que a síndrome do impostor, ela não faz com que eu entregue as coisas de qualquer jeito. Ela faz com que eu sempre entregue as coisas da melhor maneira possível, com muita dedicação, muito preparo. Claro que às vezes eu perco tempo com isso, né? Do tipo assim, cara, eu vou fazer uma palestra, eu já sei desse assunto, porque eu já falei sobre isso milhões de vezes, tá? Eu lá estudando horas e horas e horas pra poder entregar aquele conteúdo. Eu faço isso
sim. Tanto que as pessoas falam, nossa, como você, nossa, desenvolta e tudo mais. Sabe quantas horas que eu tava aqui parada preparando esse roteiro? É isso que acontece. Eu sinto que eu acabo entregando as coisas da melhor maneira possível. Eu entrego o melhor daquilo que eu podia entregar. E eu acabo levando isso como exemplo pro time. Ou seja, a Síndrome da Impostora é uma aliada pro meu padrão de qualidade. Ela nunca vai deixar eu fazer as coisas de qualquer jeito. Talvez essa seja uma boa perspectiva para você começar a olhar para sua síndrome da impostora também. Se você ainda não me segue, sugiro que você siga aqui o meu canal e ative o sininho para ser notificada quando saírem vídeos novos. Gostaria muito de ouvir o seu comentário. Se você sente que a síndrome da impostora ela também tá ali buzinando no seu ouvido, de que maneira você sente que ela afeta a sua liderança no dia a dia, os seus desafios e assim por diante. E se você quiser saber um pouco mais sobre a minha vida pessoal mesmo, né? Um pouco mais do meu dia a dia, você pode me seguir lá no meu Instagram, @LineDecker. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo.